Olá, muito bom dia para você que nos assiste nesta manhã de sábado aqui na tela da TV Difusora. E olha só, durante a pandemia, a palavra que mais se ouviu foi empreender. Em meio à crise econômica, muitos trabalhadores tiveram que se reinventar e criar opções para ganhar dinheiro e conseguir o seu sustento. Mas, de fato, qual é o verdadeiro sentido de empreender? Para falar sobre este assunto e também sobre a Feira do Empreendedor, que começou na última quinta-feira aqui em São Luís, eu recebo no programa Em Alta Rosanira Leite, analista do Sebrae, e Mauro Formiga, gerente regional da unidade São Luís do Sebrae. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Esse é um tema muito palpitante para a gente falar de empreendedorismo, mas a gente sabe que não é muito fácil empreender no Brasil, né? Instituições como o Sebrae têm feito um trabalho aí no sentido de colocar isso mais na vida das pessoas, né? O sentido de empreender na vida das pessoas. Como é que tem sido essa caminhada e que cenário que vocês veem aí para os próximos anos? Cristiane, o Sebrae é uma instituição que tem 50 anos de estímulo ao empreendedorismo no Brasil. E no momento de grande dificuldade, como foram os últimos 2 anos, a pandemia, o Sebrae também precisou se reinventar. O Sebrae, nós todos passamos a trabalhar em home office, né? O Sebrae acelerou o processo de transformação digital por meio do qual ele vinha numa crescente, mas precisou acelerar. E nossos empreendedores e candidatos a empreendedores, eles foram cada vez mais atendidos pelos canais digitais. É muito importante empreender em momentos de crise, quando você tem instituições como o Sebrae, como você em parceria com o setor público e com outras entidades também, estimulando o empreendedorismo. Então, nesse sentido, foi um desafio muito grande para o Sebrae, como para os micro e pequenos empreendedores deste país. Então, nós levamos orientações, nós levamos consultorias online, por meio dos canais digitais, por meio de WhatsApp, por meio de diversos canais digitais que tivemos, para que nós mitigássemos os efeitos negativos, os impactos negativos da pandemia e da crise econômica também para esses micro e pequenos empresários. Muitos sofreram, é verdade, muitos fecharam as portas, dificuldades financeiras, mas a gente, num período pós-pandemia, a gente pode falar assim, a pandemia já arrefeceu, depois desses 2 anos, não acabou, mas já arrefeceu. O Sebrae continua atuando e a Feira do Empreendedor é uma oportunidade de atuação presencial do Sebrae. Bom, se a gente for analisar do ponto de vista histórico, nós somos um país que estamos num continente, América Latina, com muitas dificuldades, né? E temos uma cultura colonialista, né? Nós fomos colonizados, né? Dependentes, né? de países, né? mais desenvolvidos, né? E a gente vem lutando aí ao longo da nossa história por um desenvolvimento, né? E atravessando várias crises, né? E a noção de empreendedorismo, para nós, ela vem chegando tarde, né? Por exemplo, nas escolas agora a gente já vê essa sementinha sendo plantada, né? Mas a gente não vê do ponto de vista das políticas públicas algo muito forte nesse sentido, né? É um desafio, Rosanira, para esse país que ainda tem uma democracia, né? Jovem, né? Que se reconstruir nesse sentido de empreender, de botar a cara, né? Para ir atrás, né, do seu sustento a partir de uma vontade, de uma ação? Pois é, Cristiane, você tocou num ponto importante. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, me remete também à tecnologia e inovação. Porque quando a gente fala tecnologia e inovação, as pessoas acham que a tecnologia e inovação são para grandes indústrias, para grandes empresas. E não é, né? Inovação é todo um processo que você faz na sua empresa que vai melhorar, né, a vida, vamos dizer assim, de quem está executando aquele processo. Coisas simples. E o empreendedorismo, né, o Sebrae começou, nós temos um programa que trabalha o empreendedorismo lá na primeira infância, podemos dizer assim, que é lá na escola. Então nós temos um programa chamado Programa Nacional de Educação Empreendedora, que nós trabalhamos nas escolas, tanto públicas quanto privadas, estado e município. E dentro desse programa de educação empreendedora nós temos o JEP, que é o Jovem Empreendedor Primeiros Passos. Então, aquela criança que está lá no seu primeiro ano, nós já fazemos parcerias com as escolas já para levar essas informações do que é empreender, de como empreender.
E é interessante que esse programa, ele não atinge, vamos dizer, só o jovem, só a criança, ele atinge toda a família. Né? E durante a pandemia, né, no alto da pandemia, nós pudemos verificar que algumas famílias que estavam passando por muitas dificuldades financeiras, né, tiveram vamos dizer, uma melhoria até na sua autoestima e voltaram a acreditar no que é possível, sim, se recuperar a partir daquele filho que estava lá e que fez o JEP e que soube que o suquinho que ele vendia podia trazer uma renda, por menor que fosse, para sua casa. Então, meio que funcionou como um agente motivador. Um agente, né, motivador dos pais, dos tios. E isso foi muito bacana, porque a gente, para o Sebrae, a gente viu o nosso papel importante, não só naquele empreendedor adulto, mas no empreendedor jovem. Agora, medo é uma palavra que existe, né, quando você vai empreender, mas o medo ele não pode ser paralisante, né? Ele precisa ser um medo que nos impulsiona para frente, né? Faz parte dessa filosofia do empreendedorismo trabalhar isso? Com certeza. Na realidade, na vida a gente já corre riscos, né? E na atividade empresarial, onde você enfrenta uma série de adversidades de natureza econômica, de natureza tributária, a burocracia, e o Sebrae vem lutando junto com outras instituições para facilitar a vida do empreendedor, há riscos. Só que os riscos, eles são calculados, eles precisam ser calculados minimamente. Então o Sebrae estimula por meio de orientações relacionadas ao planejamento empresarial, desde a formalização, como planejar a sua empresa, como calcular o preço de seus produtos ou serviços, técnicas de venda, melhoria de atendimento. Então, eu diria para o empreendedor que já empreende, ou para aquele que tem uma ideia de negócio, que pensa em empreender, que um caminho muito importante é se informar, é ter conhecimento, porque isso minimiza, não evita, mas minimiza os riscos da atividade empresarial, né? Então, o que se verifica em termos de mortalidade de empresas que fecham as portas em até 2 anos, em até 5 anos, em sua grande maioria são empresas que não se planejaram, pessoas que começaram uma atividade empresarial, muitas vezes sem uma orientação profissional, sem uma orientação técnica. Então é por isso que nós recomendamos, ela não é garantia de sucesso, mas existem boas possibilidades quando você já começa bem orientado e vai ao mercado. E o conhecimento ele precisa ser permanente, né? Uma chave assim que ela precisa estar o tempo todo abrindo, né? Perfeitamente, Cristiane. O conhecimento é uma coisa, a gente nunca para de estudar na vida, a gente nunca para de aprender. Então, o empresário, o empreendedor, ele precisa, é muito importante que ele esteja sempre ligado no mercado, que ele esteja sempre aberto a inovações, aberto a novos conhecimentos, aberto a orientações, porque isso agrega a sua vida profissional, empresarial e a sua vida pessoal também. Bom, a gente está lá presente, né? O Sistema Difusora está presente na Feira do Empreendedor, levando aí todas as novidades que estão acontecendo lá, vários negócios, né? Coisas muito interessantes que estão acontecendo na feira, e a gente convida você, né, que está em casa para ir lá e para visitar. E a gente vai assistir agora como é que foi a abertura da Feira do Empreendedor, né? Essa oportunidade de trocar conhecimentos e experiências e falar de negócios. Isso aconteceu na noite de quinta-feira. Vamos dar uma olhada? Um espaço para a troca de conhecimento, de experiências e também de negócios. A abertura da Feira do Empreendedor contou com a participação de representantes de vários setores e números importantes. Foram 180 expositores, caravanas de 170 municípios do estado. São mais de 2.000 empreendedores e 32 vitrines empresariais, além de 10 eventos paralelos, com 200 horas de programação. A Feira do Empreendedor vem com essa perspectiva, bons ventos para o seu negócio. Então vamos aproveitar as oportunidades que existem. Mais importante é que a gente aproveite as oportunidades com conhecimento, com informação, com dados, com planejamento, com estudo. Isso é muito bom, movimenta a economia, geração de emprego, isso gera principalmente expectativa, porque não adianta uma feira armada sem pessoas, sem alma. Então o que nós estamos trazendo é justamente isso, é alma, é animação, é gratidão por estarmos aqui e também aí festejar os negócios.
A abertura contou ainda com a presença de autoridades e parceiros. A gente já viabiliza essa recuperação, a gente já sente essa recuperação, tendo em vista o trabalho que as entidades empresariais, inclusive o SEBRAE, se desdobraram no sentido de dar um apoio, incentivo, para que essas empresas saíssem daquele momento difícil que a gente passou. A primeira noite também contou com a palestra do cantor e compositor Carlinhos Brau, uma das 11 masterclasses do evento. Nas dificuldades a gente não pode ter vergonha de começar com um pequeno negócio. Se você começa costurando, se você começa cozinhando, tenha fé, porque é o talento que está chamando você para ser grande. O evento, que segue até 3 de abril, é o primeiro do país a retomar o formato presencial após a pandemia. E traz ainda como números 14 empresas compradoras e 130 fornecedores. Gente como Ricardo, que veio de Grajaú com a proposta que incentiva o turismo de experiência e a valorização dos povos indígenas da região. E aqui esse espaço traz justamente essa oportunidade da gente estar mostrando, né, todas as nossas características, né, a nossa diversidade cultural presente lá na nossa região. Muito bacana, né? Eu tenho aqui números que são números, né, que dão a dimensão da feira, né? 170 municípios maranhenses, 2.000 empreendedores, 180 expositores, 32 vitrines empresariais, 32 caravanas, 10 eventos paralelos. É muita coisa, né? Muita coisa acontecendo na feira. É o mundo, né, ali dentro, né? Sim, Cristiane. A feira é uma grande oportunidade para empreendedores e para candidatos a empreendedores, ou seja, pessoas que têm uma ideia de negócio e pensam em empreender. Haverá toda uma programação de conhecimentos, né, de conteúdos, de palestras interessantes, 11 masterclass de renome nacional e internacional, que vão trazer palestras inspiradoras, motivadoras, conhecimento para os participantes, tanto para expositores como para as pessoas que visitam a feira. Haverá uma programação de cursos, de capacitações, espaços de atendimento e orientação empresarial, espaços de orientação financeira, espaços de sustentabilidade e de inovação, espaço Kids para crianças, para quem quiser deixar suas crianças lá enquanto visita a feira. Então é uma oportunidade muito interessante para os maranhenses, para os ludovicenses de estarem presentes nesses 4 dias de evento. Agora, Rosanira, essa questão do empreendedorismo, empreender, né, desperta na gente, né, determinados sentimentos, né, determinadas questões que de repente lá no nosso nascedouro, né, na nossa cultura, né, como a gente falou no início, né, na nossa cultura muito colonialista, né, a gente não tinha, né? Essa coisa de empreender no negócio é algo que faz bem para o próprio dia a dia da gente, né, da nossa vida, né, das nossas ações, das nossas motivações para viver, né, e para influenciar outras pessoas também, né? Pois na nossa unidade regional de São Luís, dentre outras ações, eu faço a gestão dos planos de negócio, das consultorias de planos de negócio. E eu sempre falo sério, no tom de brincadeira, mas falando sério com meus clientes, eu digo o seguinte: ninguém nasce empresário. Você não pode simplesmente acordar e falar assim, hoje eu vou ser empresário. Não é assim, né? O médico, quando ele decide ser médico, ele vai estudar, né? E o empresário precisa também se qualificar. E essa frase assim, eu não tenho um talento para isso, isso também não pode ser colocado mais, né, nos tempos de hoje? A gente inverte a pergunta: o que você faz de bom, que você sabe que você é bom naquilo, né? O que te dá prazer em fazer? É um bolo diferenciado? Fazer um atendimento a pessoas que necessitam de atendimento? Me diga o que você faz de diferente que te dá prazer, né? Dentro da sua rotina. De repente alguma atividade que pode virar o seu negócio. E alguns casos acontecem, né? De virar o seu próprio negócio, o seu empreendimento. Então vamos nos preparar. Vamos fazer os cursos do SEBRAE. Nós temos uma vasta programação de capacitações, de orientações, de mentoria para preparar aquele candidato empresário. Não chegue só com a vontade,
Ou e às só vezes com isso nasce durante esse processo, né, de aprendizado, Exatamente, né, exatamente. essa sementinha ou então uma descoberta de um negócio, de uma aptidão, acaba nascendo durante esse processo, né? Durante a própria consultoria do plano de negócio, que é um estudo de viabilidade, é você tirar da área só do pensamento, da ideia e colocar no papel. Durante o desenvolvimento da consultoria, a pessoa disse, não é isso bem que eu queria. Porque constituir uma empresa não é só formalizar, não é só ter o CNPJ. É você saber a parte operacional da sua empresa, é saber o cliente que você vai atender, tá? É saber se naquela região, mesmo que tenha outras empresas do mesmo segmento, da mesma atividade, qual vai ser o seu diferencial competitivo, e isso dá trabalho para pensar e para construir. Né? Então, as pessoas às vezes vão meio que na expectativa de que vou chegar no Sebrae, vou receber meu projeto de viabilidade e vou fazer acontecer. Não é assim. Por isso eu digo, vamos nos preparar primeiro. Vamos estudar, vamos saber área financeira, o que é o marketing da empresa, qual é a importância de cada uma dessas etapas. Alguns se seguem e alguns desistem, né? Então a gente faz uma orientação muito clara com o cliente. Né? É legal empreender, o Sebrae não está para desestimular, muito pelo contrário. Mas vamos fazer tudo de forma planejada. Vamos correr risco, sim, mas vamos calcular esses nossos riscos, tá? Sim. Bom, eu vou chamar uma frase aqui, né? Pedir para a produção colocar aqui na tela para a gente, do Augusto Cury. Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos, que é isso que você está falando, né? É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou, é ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. Ou seja, é preciso ter uns obstáculos aí no meio do caminho, né? E a gente sabe que a gente está num país aí que é desafiador, né? Por conta de uma carga tributária muito grande, como você colocou, né? A gente tem vários problemas aí para enfrentar, mas é um país que, sobretudo, vive e se sustenta a partir do pequeno, não é isso, gente? Exatamente. O pequeno, ele representa 98% das empresas existentes no Brasil. O foco de atuação do Sebrae exatamente são os micro e pequenos empreendedores desse país, que respondem por aproximadamente 28% do produto interno bruto. Então, assim, é muito importante que esses empreendedores, que eles tenham cada vez mais orientação, seja de instituições como o Sebrae, uma instituição que tem 50 anos, como falei, mas principalmente do setor público federal, estadual, municipal e de outras entidades parceiras, a exemplo de entidades do Sistema S também. Então é muito importante, é desafiador, Cristiane, ser empreendedor é desafiador, mas como tudo na vida é muito desafiador mesmo. Sim. Então assim, o empreendedor ele precisa assumir riscos, mas ele precisa minimizar certos riscos de sua atividade também. E, curiosamente, um ponto que eu gostaria de destacar em relação à sua pergunta anterior para a Rosanira e acrescentar é que existem, nós atendemos muitas pessoas que já desenvolvem algum tipo de atividade não formalizada e outros até uma atividade formal que não se percebem como empresários, como se empreendedores. É curioso isso, né? Eles desenvolvem atividades e não se percebem como tal. E quando eles procuram o Sebrae e recebem as primeiras orientações, consultorias gratuitas de até 4 horas, muitos começam a despertar para isso, que eles precisam profissionalizar mais o seu negócio. Isso vale inclusive para profissionais liberais, da área de saúde, por exemplo, né? E assim como no segmento de criativos também, da economia criativa. Então há muito isso, e esse despertar é muito importante, ou seja, transformar aquela atividade que é prazerosa, como a Rosanira falou, né, e que gera algum tipo de rentabilidade, sustento de sua vida, em uma atividade profissionalizada, uma atividade tanto do ponto de vista empresarial como do ponto de vista de servir também a sociedade com melhores serviços de qualidade, produtos de qualidade. Bom, gente, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com esse bate-papo falando sobre empreendedorismo. Você não sai daí, fica com a gente, tá bom? Até já. Voltamos com o programa Em Alta e a gente conversa com a Rosanira Leite, analista do Sebrae, e Mauro Formiga, gerente regional da unidade São Luís aqui do Sebrae. O Sebrae que está realizando aí
a feira, né? Uma grande feira com participação aí gigante de muita gente. Você que está em casa pode sair de casa e ir lá visitar, que com certeza você vai encontrar um espaçozinho que é seu e também despertar essa noção de empreendedorismo. Mas antes eu tenho um recadinho para você. Olha só, já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora, é o Costa Araçagi Condomínio Clube, que é para você. ITBI e registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama lá no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. O número é 991090335 e 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. Um empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhos. Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. Bom, nós estamos falando de empreendedorismo e eu queria tocar numa palavrinha que ela parece nova, mas não é, né? A gente já começava a despertar ela, mas é uma categoria que chega assim com toda a força, que é a questão da economia criativa, né? É possível pensar nisso, mas eu penso que a gente precisa ter uma política mais definida para incentivar essa economia criativa no país, né? Sim, a economia criativa, Cristiane, ela é muito importante, é um segmento da economia muito importante. No âmbito do Sebrae, nós temos um espaço diferenciado para a economia criativa, que é o Sebrae Lab, trabalha a inovação, trabalha a sustentabilidade dos negócios, e nós temos uma atividade muito focada para os criativos, de forma articulada naquilo que cabe com o poder público municipal, com o poder público estadual também, com os órgãos que trabalham a inovação, a sustentabilidade, a economia criativa, o turismo também. Realizamos no ano passado, o Sebrae foi o realizador, juntamente com vários parceiros do programa Mobiliza São Luís, o movimento Mobiliza São Luís, exatamente para estimular esse segmento de economia criativa. São os games, são as pessoas que trabalham com desenhos, empresas que trabalham com desenhos, música, vídeo, entre outros. Então, esse é um segmento muito importante da economia que precisa cada vez mais da atenção tanto do poder público como de instituições como o Sebrae. Porque eu penso assim, que é algo que precisa, né, ter um olhar diferenciado lá na escola, na base curricular, na própria comunidade, com incentivo, né, a esse despertar do talento nas comunidades. Mobiliza mostrou muito isso, né? Trouxe pessoas que estavam sob invisibilidade pública, né, e emergiram, né, durante Mobiliza. A gente viu esse movimento muito forte em São Luís. Então, assim, é um conjunto de muitas ações que precisam ser ações articuladas, né, e políticas articuladas para que isso possa dar certo, né, Rosalina? Pois é, e o Mobiliza foi a primeira edição nossa, né, aqui em São Luís. Nós tínhamos a experiência de ter conhecido lá o de Santa Catarina e foi colocado pelo nosso diretor esse grande desafio de realizar o Mobiliza, né, e movimentou muito a cidade de São Luís, deixou inclusive alguns, vamos dizer, as heranças que foram as matracas, né, que era o símbolo do Mobiliza lá na Deodoro, no Espigão e lá também na Litorânea. E movimentou, a gente sentiu uma energia diferente na cidade, né, do setor da economia criativa, do turismo, da cultura. Algumas atividades que já existiam, né, mas ainda não tinham tido a oportunidade de ter a visibilidade que o movimento, que a gente chamou Mobiliza de movimento, porque foi um movimento, que movimentou toda a cidade de São Luís, não tinha a oportunidade de ter os seus produtos,
o seu serviço, a sua arte, dando a visibilidade que o Movimento Mobiliza deu. Tanto que nossa primeira experiência foi tão exitosa que esse ano já estamos trabalhando para a segunda edição do Mobiliza. Então saiu da Feira do Empreendedor. Quer dizer, vocês não vão descansar, né? Não. Sebrae não para. Sebrae não para. E a gente estava, na verdade, sentindo falta, né? Porque nós ficamos aí 2 anos, né? Nós com todos, muitas né? indecisões, né? Muito trabalhando de forma mais reservada, em home office. Nós sentimos, e como o Mauro falou no início da fala, nós também tivemos que nos reinventar, nos readaptar e criar. Nós também tivemos que ser muito criativos, porque as nossas soluções eram todas para presencial, era ali, no cara a cara com o cliente. E a gente teve que refazer essas soluções para o online, né? Fazer com que os nossos serviços e produtos e o nosso recado chegasse com a mesma qualidade, mesmo distante. Então, para nós foram 2 anos de muito desafio, mas chegamos, superamos, estamos aqui com a Feira do Empreendedor mostrando esse talento que toda a equipe técnica do Sebrae tem, né, para fazer. Bom, na semana passada o Valor Econômico trouxe um dado para a gente que é um dado assustador, um dado triste, né, de 4 milhões de desalentados no país, né, que são pessoas que já cansaram de tentar se posicionar no mercado de trabalho, né, estão em casa, né, desalentadas, né, sem ânimo, né, para voltar para o mercado e tentar buscar essa vaga, né. Penso que são pessoas que já correram muito na estrada, já deixaram muitos currículos, já bateram em muitas portas, né? Isso traz, de fato, um desânimo. E o desemprego, ele é uma doença social, né? É uma doença social que traz outras doenças, como depressão, né? E essa carga, ela acaba, né, sobrecarregando o Sistema Único de Saúde também, a gente sabe disso, né? E o Maranhão é o primeiro do Nordeste em número de desalentados, né? Cerca de 18% aí, né? Então a gente tem dados aí extremamente negativos. É preciso um olhar diferenciado para esse mercado? De repente esse olhar diferenciado, ele pode mudar esse cenário desse número que assusta ainda a gente também, né? Porque a gente, parece que todos os anos a gente está vivendo esse fantasma do desemprego no país, né? Cristiane, esse é um dado que ele parte de uma premissa geral, que é o baixo crescimento da economia brasileira já ao longo de quase uma década, né? A economia, ela vem em crise, aquilo que nós economistas chamamos de voo de galinha, um ano cresce um pouquinho mais, no outro o produto interno bruto ele cai, ou até em alguns momentos entrou em recessão. E isso é uma questão estrutural da economia brasileira, principalmente nos últimos 10 anos, né? O Maranhão, como um dos estados do Nordeste, sofre muito com isso também, tem um número de desalentados muito forte também, e isso requer tanto investimento privado, estímulo à atração de investimentos privados, né? O país precisa atrair investimentos privados, sejam de capitais internacionais, mas prioritariamente investimentos produtivos e não apenas investimentos especulativos, que tem o seu sentido, tem o seu significado, mas investimento direto na economia mesmo, né? E os estados precisam criar condições também favoráveis para esse investimento, tanto o investidor estrangeiro como os investidores locais, que potencialmente têm capital, mas que muitas vezes aplicam no setor financeiro, muito mais no setor financeiro e menos no setor produtivo direto. O setor financeiro tem a sua importância também, mas o setor financeiro produtivo direto é muito importante para a geração de emprego, para a geração de oportunidades. Então, assim, instituições como o Sebrae, os governos estaduais, municipais, federal, nas 3 esferas, têm o seu papel no sentido de induzir o crescimento, estimular o investimento privado e realizar os investimentos públicos também. Instituições como o Sebrae têm esse papel de estimular a gestão, o empreendedorismo, criar condições de capacitação, mas eu visualizo isso de uma forma assim. A gente estimula de um lado, mas a questão ela só se resolverá numa escala bem maior na medida em que a gente tiver um volume de investimentos públicos e privados bem mais efetivo do que a gente tem tido nos últimos 10 anos.
E se a gente for fazer uma análise, aí eu queria que a gente, né, essa pergunta é para vocês dois, né? A gente tem um país com uma extensão territorial muito grande, diversas culturas no único país, parece que a gente é vários países em um só, né? E quando a gente olha para o Maranhão, a gente vê também essa natureza muito diversa, né? A gente está num estado de populações tradicionais, né? Quilombolas, a gente vê ainda um alto número, né, de conflitos de terra, a gente vê populações se deslocando do campo por falta de políticas lá também que poderiam, né, estar no seu local ali produzindo, né, gerando riqueza, gerando economia, né, nesse local, e a gente vê uma cidade sobrecarregada, né, uma periferia sobrecarregada, né, por conta da ausência, né, de determinadas decisões. Isso é um problema histórico que a gente vive, né, no nosso país, no Nordeste e, sobretudo, no Maranhão. Como olhar para isso? Há um olhar de esperança, né, sobre esse cenário para os próximos anos? A gente está num ano de eleição, né, um ano desafiador, é um ano para se pensar, né, sobre para onde a gente quer, porque a gente tem as políticas desenvolvimentistas, mas que a gente precisa também enxergar que essas políticas precisam dialogar com esses povos, com essas populações, com a cultura local, né, com essa expressão local também, né, e essa riqueza local. É uma desigualdade que é grande, né, visível, que incomoda. Mas, como o Mauro falou, se não houver, né, esse direcionamento, esse planejamento de políticas públicas, né, eu parto para o princípio básico, que é da educação também, que é importante. Talvez a gente tenha que conviver com esse cenário ainda por muito tempo, né? E a gente fica naquele sentimento dúbio de ter a esperança de que de alguma forma vai ter a solução, e de repente a gente começa a perceber essa solução também muito distante, né? E instituições como o SEBRAE, né, e outros do Sistema S, nós vamos fazendo, vamos dizer, o nosso papel, né, buscando as parcerias com os órgãos, né, do Estado, dos governamentais, para poder ajudar aquele público-alvo que é o público do SEBRAE, que é o micro e pequeno empresário, né, que também estão dentro dessa população, né, desfavorecida principalmente do conhecimento da informação. É possível, não é mais possível hoje se pensar em não trabalhar em rede, né? A rede, né, o trabalho em rede, ele é fundamental para que as coisas aconteçam, né? Exatamente. E no SEBRAE, aproveitando a sua pergunta, nós trabalhamos de forma com muitas parcerias, com muitas conexões, com diversas entidades do setor público, do setor privado, do terceiro setor, porque você otimiza resultados quando você trabalha em rede. Apenas para mencionar como exemplo, nós temos um programa, uma estratégia que se chama Cidade Empreendedora. O SEBRAE parcerizou Cidade Empreendedora com 70 municípios, ou seja, aproximadamente 1 em cada 3 municípios dos 217 do estado tem contratos com o SEBRAE para desenvolver o ambiente de empreendedorismo local, uma série de políticas de gestão, de políticas públicas que podem ser melhoradas para facilitar a vida do empreendedor, a desburocratização, a criação de salas do empreendedor, o programa de educação empreendedora ao qual a Rosandira se referiu, ações na área de turismo. Nós somos um estado potencialmente muito interessante no turismo. Então, o SEBRAE parcerizou com 70 municípios, dos quais em torno de 53 tem a parceria também do governo do estado também, outros isoladamente com o próprio município. Então, são ações para facilitar, para levar o empreendedorismo cada vez mais para a próxima população. E por que com os municípios e com o governo? Porque é onde as coisas acontecem, né? O SEBRAE chega com mais facilidade, pode atender com mais facilidade se a gente tem o poder público municipal próximo, estimulando o ambiente de empreendedorismo, estimulando as compras locais que podem ser feitas do micro e pequeno empreendedor. A lei complementar número 123, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, ela garante certas condições facilitadas para que os empreendedores locais forneçam para o setor público. Isso estimula a economia, a microeconomia local, gerando mais renda e gerando emprego localmente.
E às vezes uma ideia local, uma ação local, né, uma mobilização de uma comunidade pode gerar uma política pública. Às vezes é o reverso, né? É a comunidade que provoca o poder público a enxergá-los, né? Exatamente. A população pode gerar demandas que vão se reverter numa política pública específica ou em melhorias das políticas públicas já existentes. Quando a gente fala de inovação, e a gente vai para uma máxima aí do marketing, né, da propaganda e da publicidade, que é criar uma necessidade, né? Então a gente tem que estar o tempo todo criando uma necessidade para que o mercado possa se reinventar e essa relação cliente, né, e fornecedor, ela possa ser, né, trabalhada, né? Então o mercado ele não vive sem isso, né? Não vive sem essa necessidade criada, estabelecida para que o produto ele aconteça. De alguma forma a pandemia ela trouxe um novo olhar sobre esse produto, né? Trouxe novos negócios. A gente viu novos negócios, portas fechando, mas a gente viu novos negócios acontecendo também aí, né? Eu acho que a grande oportunidade de negócio que a pandemia trouxe foi para os negócios online. Sim. Né? Claro que antes já existia, mas houve um impulsionamento. Um impulsionamento gigantesco. Então, clientes mesmo nossos que tinham lojas físicas e que começaram a ter dificuldades mesmo da gestão dessa loja física, porque as pessoas não saíam mais para ir ao shopping, por exemplo, né? Comprar. Então, começaram e achava impossível, não, porque o meu empreendimento é pequeno, eu vendo doces, né? Será que as pessoas vão pedir doces pela internet? Então, teve cliente nosso que disse, não, eu vou ter que demitir, vou ter que fechar. Aí foi que nós, com a consultoria online, não, vamos tentar o online, melhor, dar um impulsionamento na tua rede social, procura uma pessoa para administrar essa rede e divulgar melhor o teu catálogo de produto. E conseguimos com alguns clientes que eles revertessem essa situação crítica que eles estavam, porque não tinha mais o cliente para ir na loja física comprar. E deu certo que hoje é uma tendência, né, no Maranhão, em todo o Brasil, no Mundial, os negócios online. E eles vieram para ficar, né? Vieram para ficar. Hoje você tem o ponto físico, mas você tem o online também ali trabalhando paralelamente. Não, né? eu falo assim, a tecnologia ela é maravilhosa, às vezes até assusta, porque da forma que ela facilita a tua vida, ela também te expõe. Sim. Então, alguns empresários acabavam recuando com medo dessa exposição dos dados seus, da empresa, da pessoa ter que pagar ali passar os dados do seu cartão, mesmo com o Pix, que ali você, né, que te dá um pouco mais de segurança, mas ainda as pessoas ficavam muito temerosas. Então, assim, a tecnologia é algo, né, que causa os seus espantos, causa as suas inseguranças, mas isso tudo o Sebrae também, através das nossas consultorias, das nossas conversas com clientes, das nossas mentorias, nós fomos tirando também dele esse medo, porque é algo que chegou para ficar e você não tem mais como recuar, né? Vamos pensar aqui sobre essa frasezinha, né, que a produção colocou aqui pra gente, né, do Steve Jobs. Você pode encarar um erro como uma besteira e ser esquecida, né, ou como um resultado que aponta para uma nova direção, né. Errar, a gente vai errar sempre, né, gente? Mas o importante é o efeito que esse erro pode ter, né, no negócio, né? O importante é não persistir no erro ou em erros. O importante é errar, como você bem disse, a gente vai errar sempre. A questão é a gente se planejar para errar menos, né? E quando errar, não errar numa dose tão intensa que seja comprometedora do seu negócio, eventualmente até da sua vida. Então, isso é muito importante. Certa vez eu ouvi também uma citação de alguém que disse o seguinte, que não existe pergunta boba, existe o bobo que não pergunta. Então, isso é muito importante também, perguntar, se informar, adquirir conhecimento é de grande relevância para o desenvolvimento de um negócio, de uma atividade empresarial. Bom, então a gente vai ficar com esse recado, a gente vai para um rápido intervalo, volta já também conversando sobre empreendedorismo aqui com a Rosanira Leite e também com o Mauro Formiga. Já, gente.
De volta com o programa Em Alta, que a gente conversa com a Rosanira Leite, analista do Sebrae, o Mauro Formiga, gerente regional da unidade São Luís do Sebrae, aqui a gente recebendo uma aula aí de empreendedorismo, né? Estou até sendo motivada também a empreender aqui por esses dois, né? Na área da comunicação, quem sabe, né? Gente, às vezes a gente trata o nosso negócio como se fosse a nossa casa, né? Assim, como se fosse a nossa vidinha ali de casa. Mas não pode ser assim, né? Negócio é negócio, né? Essa pergunta vai para o economista aqui. Negócio é negócio. Você tem que separar a sua vida pessoal, a sua vida financeira pessoal, da sua atividade profissional, da sua atividade empresarial. É muito comum, notadamente em microempresas, microempreendedores individuais, fazer essa confusão, popularmente, como se diz, essa mistura. O caixa da empresa ser o mesmo caixa pessoal. E isso não é bom, isso não é saudável. Sim. Você deve estipular, o que a gente recomenda é estipular uma retirada mensal para você não ficar todo dia, sabe, utilizando o caixa da empresa, porque aí você não sabe até que ponto você está tendo resultados positivos ou negativos naquela sua atividade. Então, até mesmo se você dispõe de um ponto comercial, se aquilo é próprio seu enquanto pessoa física, na hora de fazer um planejamento financeiro, é importante que para a rentabilidade daquele negócio, você estipule o valor como se você estivesse pagando um aluguel para si mesmo, para ver se aquele seu negócio realmente ele é sustentável, ele pode ser gerido bem e crescer e se manter no mercado em longo prazo. Então, assim, é muito importante a atividade. A gente precisa cuidar da vida pessoal e precisa cuidar da vida do negócio, da vida empresarial. E para isso, fazer as capacitações, receber as orientações, as consultorias que possam ser interessantes para o desenvolvimento do negócio. Por exemplo, melhoria de vendas pela internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Nós temos no Sebrae capacitações nesse sentido também. E remetendo a uma pergunta que você fez anteriormente, que a Rosanira comentou, e eu gostaria apenas de complementar, um indicativo muito importante do crescimento dessa economia digital é exatamente a quantidade de entregas que são feitas nas residências, nos escritórios, nos prédios, né, nos edifícios residenciais, por exemplo. Durante a pandemia isso se acelerou muito. Já era comum você pedir uma pizza domingo à noite ou às vezes um sanduíche, mas isso acelerou muito. As pessoas diminuíram a sua mobilidade e as empresas passaram a se ajustar para fornecer de forma mais intensa. Gerou mais mão de obra, né? Quer dizer, gerou mais emprego também. Gerou mais mão de obra. Se de um lado você teve desemprego, algumas empresas fechando, você teve também condutores, motociclistas, motoristas de aplicativo também realizando mais entregas. Você teve redução de custo, porque em alguns casos, como estava tudo fechado, as empresas não poderiam arcar com os custos de um aluguel, de manutenção em uma loja, em shopping. Algumas fecharam temporariamente, renegociaram, né, e passaram a entregar muito mais pelo digital. É claro que o ser humano ele gosta de se agrupar, ele é gregário. Então, assim, a gente gosta de ir a uma praia, de ir a um shopping, de ir a uma festa, e isso, felizmente, com esse arrefecimento da pandemia, isso está voltando também. Mas aquilo que ficou de legado na pandemia, que foi esse desenvolvimento, essa transformação digital das empresas, isso veio para ficar, isso veio para permanecer também. Existe gente que tinha começado seu negócio, tinha um bom negócio, perdeu esse negócio e procura o Sebrae para recomeçar? Existem histórias desse jeito lá? Existem. Aí, nesse caso, nós fazemos a consultoria de rever o planejamento estratégico dessa empresa. Né? Nós tivemos vários casos. O Sebrae nós temos consultoria tanto na área de plano de negócio, que é a viabilidade, quanto da financeira, que aí pega um pouco do que Mauro falou, da pessoa saber separar os recursos, o que é da empresa, o que é o seu, porque a gente sabe que toda empresa ela precisa de um tempo de maturidade para ela se sustentar sozinha, mas isso é um tempo, ela não pode ser eterna. Então, se você abre uma empresa e essa empresa não consegue ter essa independência financeira, você tem que tirar dinheiro do próprio bolso para manter, então algo está errado. Então vamos rever nosso planejamento estratégico e financeiro. E nós atendemos vários clientes que também remodelaram o seu negócio.
né? Ou então até mudaram totalmente o tipo de empreendimento que tinham, tá? Para poder se permanecer no mercado de forma competitiva. E há desempregados que também procuram, né, o Sebrae para começar um negócio, para de repente despertar nessa veia empreendedora. A nossa área de atendimento na Feira do Empreendedor, nós fazemos toda uma jornada do cliente. Quando ele chega, há um consultor que vai fazer a escuta diagnóstica. É como se fosse aquele médico clínico geral que você chega com uma dor e o médico vai te analisar de uma forma geral. Esse o cliente chegando na feira, ele passa por essa triagem. Imagino que chega muita gente doente. Muita gente doente. Não, quando abre as portas da área do atendimento, já vem aquela multidão e a gente vai organizando. E esse profissional, ele é meio que psicólogo também, né? Que está do outro lado, né? Ouvindo, fazendo essa escuta. Ele não é só um técnico, ele tem que ter sensibilidade, né? Para perceber. No nosso dia a dia, né? no Sebrae, nós trabalhamos na área de atendimento, nós também temos esse papel de psicólogo também, de ouvir as dores do cliente, né? A gente só não pode chorar com ele, né? A gente tenta parar o choro dele e ver o que dali daquele choro dele pode ser dada a solução naquele momento. Esse é o nosso papel. Então, ouvindo essa dor, a gente caminha para o especialista. A minha dor é no financeiro da minha empresa. Então, o consultor financeiro vai te ouvir melhor e vai orientar no que tu tens que fazer para melhorar. A minha dor é no marketing da minha empresa. Eu não estou sabendo colocar minha empresa no mercado, como divulgar meu produto. Então, a gente dá o direcionamento adequado. E é o tempo todo essa nossa rotina do atendimento. E estamos fazendo isso na Feira do Empreendedor, toda essa jornada do cliente. Ele tem um espaço de mentoria, onde a gente tem um tratamento mais especializado e diferenciado para esse cliente. Vocês vão ter, visitando a feira, vão ter a oportunidade de conhecer todos esses espaços que o Sebrae está disponibilizando. Bom, olhando para esse Maranhão de muitas especificidades, né, que a gente falou, por exemplo, a gente tem uma costa, né, um litoral maravilhoso, né, então a gente tem uma riqueza, né, de pescado muito grande, né, mas a gente não vê uma política definida, né, para isso, né, para uso, fruto, né, desse bem natural. A gente já vê aí construção de açudes, criação, né, de espécies em cativeiro, né? Mas isso me parece que foi muito motivado, né, por determinados empresários, né, que resolveram apostar nessa história, né? Existe essa preocupação do Sebrae de olhar para essas questões, para essas políticas, por exemplo, a discussão do plano diretor de São Luís, né? A gente está aí, né, com essa discussão muito colocada, né, muito polêmica, né, que a gente tem aí uma revisão em 2015, mas de lá para cá a cidade mudou muito, né, São Luís mudou muito, né, e esse plano diretor impacta diretamente, né, as zonas da cidade, né, zona rural, zona urbana, né, como que essa economia, para onde essa economia cresce, para onde vai, para onde é que vão os negócios. A gente tem bairros muito populosos com pequenos negócios e esses negócios que sustentam, né, são pequenas cidades dentro de uma cidade só, né. Esse público do Sebrae está lá dentro de bairros como Quatraque, Cidade Operária, Anjo da Guarda, né, que são cidades pequenas dentro da Grande São Luís, dentro da região metropolitana de São Luís. Sim, o Sebrae ele trabalha muito com foco na gestão de negócios, né? A gestão das micro e pequenas empresas, mas ele não está dissociado dessas discussões em nível macro, em nível político, em nível estratégico. Então, o Sebrae, por meio de suas parcerias, o Sebrae é uma entidade que tem 15 integrantes do seu Conselho Deliberativo, dentre os quais os 3 bancos oficiais, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Banco do Nordeste. Tem as entidades de classe, FIEMA, CDL, FCDL, Associação Comercial, SESI, entre outras, né? Tem a Universidade Federal. Então, o Sebrae tem o governo do Estado, tem 2 assentos no Conselho Deliberativo, a Secretaria de Estado de Indústria e Comércio e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação também. E nós temos uma interação também muito forte com o poder público municipal aqui em São Luís por meio do Cidade Empreendedora. O São Luís é parceira do Sebrae
e vice-versa, né, no programa Cidade Empreendedora. Então, nós participamos dessas conversas, dessas discussões também, muito por meio das entidades de classe também, né? O Sebrae não trata isso de uma forma muito direta, mas trata por meio das entidades de classe, das entidades representativas do seu Conselho Deliberativo. De alguma forma tem um assento nessas discussões, por exemplo, o zoneamento econômico e ecológico do Maranhão, que é outra discussão também, né? Para onde vão as empresas, né? O que é preciso ser preservado, né? Porque em tudo tem negócio, né? A gente falava aí e via no VT a questão do turismo de experiência, né? Para você ter o turismo de experiência, você precisa preservar essas comunidades locais, né? Essa cultura local, para que você possa gerar negócio a partir disso, né? Tudo tem negócio, tudo tem vida, tem pessoas por trás de cada negócio, Cristiane, isso é muito importante. Então, assim, quando a gente fala de negócio, de estimular o empreendedorismo, a gestão, a gente está falando de estimular as empresas, mas fundamentalmente a gente tem a preocupação com as pessoas, com os CPFs que estão por trás de cada empresa. Então, nesse sentido, assim, uma discussão, como você colocou, o plano diretor, ele interessa sim, porque ele afeta com a vida das empresas, né, que estão em cada localidade, estão nos bairros, estão no que hoje é a zona rural, ou que hoje é a zona urbana e que pode ser reformulado, estão até em definições como, por exemplo, quantos andares pode ter um edifício na cidade, porque isso afeta a mobilidade, afeta a circulação, afeta a localização de pessoas, de empresas e de empreendimentos também. Então, essa é uma discussão da maior relevância do plano diretor. O que a gente pode deixar aí de agentes, de palavras motivadoras, né, para quem está assistindo a gente, para quem vai lá na feira, né, curioso, né, daqui a pouquinho, para ver o que tem por lá, né? Às vezes você chega lá meio, né, perdido e algo te chama a atenção. Que palavras vocês deixariam aí para essas pessoas, né, que estão meio que desalentadas, né, e precisando assim de um fio de esperança, né, para acreditar nesse país, acreditar nesse estado, acreditar em dias melhores? Vou começar pela Rosanira aí, né? Dizem que as mulheres são mais sensíveis, assim, não sei, né? O mote da feira é bons ventos para o seu negócio, né? Sim. Eu completaria esse mote dizendo bons ventos e até boas ventanias para a sua vida, né? Então, a Feira do Empreendedor do Sebrae, na sua 10ª edição, está recheada de oportunidades de negócio. Então, vamos lá conhecer, né, essas oportunidades de negócio na área de gestão, na área de inovação, tecnologia, sustentabilidade. Lá nós vamos ter, com certeza, um produto para todas as pessoas que estiverem lá em busca de melhoria dos seus negócios ou de abrir um novo negócio. Cristiane, a feira ela vai até domingo, dia 3, tá? Com ampla programação. Ou seja, até amanhã tem tempo, né? Tem tempo. Amanhã tem tempo. Até amanhã, aproveitar o final de semana, sabe? Conhecer as oportunidades que existem na feira, oportunidades de franquias, oportunidades diversas de empresas que têm soluções interessantes também, oportunidades para quem não é empresário ainda e que busca algum caminho, alguma atividade empreendedora. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, a feira está recheada e repleta de oportunidades. Entretanto, dia 3 encerra a feira, mas nós continuamos no Sebrae inteiramente à disposição da população, dos empresários, daqueles que pretendem ser empresários, no dia a dia, no atendimento. A partir do dia 4 nós estaremos lá, continuaremos lá, a vida continua, o Sebrae não para. No mês de maio nós realizaremos a Semana do Microempreendedor Individual, que é um evento que ocorre em nível nacional, todos os Sebrais eles realizam, e nós teremos uma ampla programação com foco para o microempreendedor individual. E aí segue o calendário do ano, nós teremos eventos de mercado como Liquida Bazar no segundo semestre, Semana da Microempresa no segundo semestre também, e outros eventos como a Rosanira já fez referência à segunda edição do Mobiliza São Luís, que nós estamos preparando também com muito carinho. Então, assim, acreditem que é importante trilhar na vida, mesmo que você esteja momentaneamente desiludido, desalentado, mas a vida vale a pena. Visualize oportunidades, abraça essas oportunidades e siga em frente. E venham para a feira. Temos ainda o final de semana para... Exatamente. E olha só, assim que terminar aqui o Em Alta, a gente começa e a gente vai
ao vivo lá para dentro da feira, com 2 horas de programação de 9 às 11. Então você vai ficar ligadinho com a gente, não vai trocar de canal, porque a gente vai destrinchar aí a feira em todos os sentidos, né? Com reportagens, entrevistas, tudo certinho para que você possa conhecer mais sobre esse mundo do empreendedorismo. Então já depois do Em Alta você vai ficar ligado nesse programa especial Feira do Empreendedor aqui na tela da TV Difusora. E à noite, a partir das 7h20, lá naquele horário que começa o Jornal da Difusora, a gente vai estar com a 2ª edição desse programa. Mais 1h30 de programação lá ao vivo, direto da feira, mostrando todos os bastidores, mostrando a movimentação, porque a feira começa às 4 da tarde e as atividades mais fortes, né? De manhã são mais palestras, né? E a gente vai estar aqui com vocês na feira, trazendo todas as novidades, entrevistando as pessoas, caminhando pelos corredores e mostrando toda a novidade da Feira do Empreendedor, levando para você, né, essa esperança de que empreender vale a pena no nosso país. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui, viu? Nessa manhã de sábado e nesse despertar da gente, né? Pós-pandemia, que é importante, né? A gente sair aí do casulo e começar, né, a se movimentar a ação, né? Queria agradecer muito vocês. Nós é que agradecemos a oportunidade de falar para os telespectadores e, mais uma vez, convidá-los a virem para a feira, virem para o Sebrae visualizar as possibilidades e oportunidades. Okay. Obrigada, Rosanira. Obrigada. E eu gostaria só de convidar as mulheres empreendedoras de São Luís, porque a programação da feira de hoje e de amanhã é totalmente voltada ao empreendedorismo feminino. Então vamos lá, mulheres empreendedoras. Que ótimo. E eu queria deixar uma última frase aqui para você, telespectador, que é uma frase assim bem emblemática para a gente poder pensar aí esses dias e pensar e refletir aí durante o final de semana sobre aquilo que falta para nos impulsionar, né? Se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, caminhe. E se você não pode caminhar, rasteje. De qualquer modo, siga em frente. É uma frase dele, o mestre Martin Luther King Jr., né? Aí falando pra gente a respeito dessa e dando pra gente essa motivação. A gente vai ficando por aqui, não esqueça, não saia daí. A gente tem agora um programa especial direto da Feira do Empreendedor, com toda a nossa equipe aí trabalhando para levar o melhor para você da Feira do Empreendedorismo. O programa Em Alta fica por aqui. Um ótimo final de semana, ligado aqui com a gente até o próximo sábado. Tchau, tchau.